A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Hello everybody, we are now starting a special session here at the World Water Forum. We are here to launch today the second edition of a report from the National Water and Sanitation Agency of Brazil, the SDG 6 in Brazil, the ANA's vision of the indicators. It will be a special session because we are with the delegation of ANA of Brazil here at the forum, but we also have some videos that were recorded by our colleagues in Brazil. So we will try to make this session part in English, part in Portuguese to our audience in Brazil. And to start, we will listen to a video of the Flávio Troger, that is the Superintendent of Water Resources Planning in ANA in Brazil. So let's listen to him. Boa tarde aos participantes do 9º Fórum Mundial da Água, que acompanham essa sessão de lançamento da segunda edição do relatório ODS 6 no Brasil, a visão da ANA sobre os indicadores. Esse produto é fruto de um esforço que a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico vem desenvolvendo desde 2016, após ter sido estabelecida a Agenda 2030 pela Organização das Nações Unidas, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentre eles o ODS 6, que visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para toda a população. A partir das metodologias de cálculo estabelecidas pela ONU, a ANA vem trabalhando na sua implementação e adaptação para o cálculo dos indicadores do ODS 6, considerando a disponibilidade de dados no país. Como resultado, publicou em 2019 a primeira edição desse relatório. Nesse processo, foi sendo progressivamente estabelecida uma rede de contatos e parcerias entre instituições e stakeholders, como o próprio IBGE, que coordena o esforço nacional de monitoramento das metas de todos os ODS, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Serviço Geológico do Brasil. E nesse momento de lançamento da segunda edição do relatório sobre os indicadores, faço um agradecimento especial a esses grandes parceiros, que além do aporte de dados, forneceram contribuições importantes para tornar o relatório ainda mais robusto. É importante resgatar que a ANA, desde a sua criação, vem atuando de forma efetiva na gestão das águas, exercendo seu papel de instituição central na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Recentemente, a ANA recebeu novas atribuições de instituir normas de referência para a regulação do serviço de saneamento básico. E, nesse contexto, proporciona benefícios e sinergia para o monitoramento e estímulo ao atingimento das metas do ODS 6,
visto que a agência atua nos principais temas que integram os indicadores desse objetivo na Agenda 2030. A atuação no saneamento, aliada ao seu papel original na gestão dos recursos hídricos do país, colocam a ANA em posição estratégica para a continuidade do monitoramento dos indicadores e orientação das ações para o alcance das metas do ODS 6 até 2030. Esse monitoramento não apenas proporciona uma avaliação integrada sobre o acesso aos serviços de saneamento e gestão de recursos hídricos, contribuindo na formulação de políticas públicas e alocação de recursos, mas também fortalece o esforço de conscientização da sociedade brasileira sobre a importância dos investimentos em saneamento e na boa gestão das águas. And now continue our section. I'm very happy to invite Aurélien Dumont. He's a colleague from UNESCO, and he will talk about the importance of the SDG 6 monitoring, the global monitoring of the SDG 6. Please, Aurélien. Thank you very much, So, vou tentar falar português para fazer essa apresentação. Eu sou Aurélien Dumont, trabalho pela UNESCO, que é uma agência responsável pelo indicador específico, que é o indicador 652, dedicado à cooperação transfronteiriça sobre o tema da água, junto com a Comissão Econômica Europeia para as Nações Unidas, que é outra agência responsável para esse indicador. E como agências responsáveis, a gente somos parte da iniciativa integrada do seguimento do Objetivo 6, desenvolvida pela ONU Água. Então, para essa pequena apresentação, queria lembrar que o Objetivo 6 pretende assegurar a disponibilidade e o desenvolvimento sustentável para água e saneamento para todos e cobre o ciclo da água de maneira conjunta, integrado também nas perspectivas social, econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável. E claramente esse objetivo 6 é essencial para também muitos outros objetivos do mar. Depois também foi considerado uma publicação, cada agência publicou o resultado do segundo monitoramento de cada indicador durante a Semana da Água de Estocolmo no passado ano. Então, em relação com essa publicação, que também essa nova publicação para o Objetivo 6 no Brasil se integra. Então, só mencionar também para terminar que agora, esse ano 2022, estamos terminando a fase 2 dessa iniciativa da ONU Água sobre monitoramento integrado. Essa segunda fase tinha como objetivo assegurar que os países já realmente tenham mais encontramento no segmento depois da primeira fase, que teve lugar a fase do ano 2015 a 2018, onde era mais a primeira intento para ter uma base mundial, um baseline, e então a terceira fase vai começar no ano que vem, 2023, com já o objetivo. Thank you, Aurélien. Merci. Como dizemos no Brasil, arrasou no português. Vou aproveitar a deixa do Aurélien e seguir aqui na nossa programação em português para facilitar a compreensão dos colegas que vão acompanhar, estão acompanhando esse lançamento no Brasil. E já na sequência, então, passar um vídeo do Marcos Faulkner, coordenador do Conjuntura e Gestão da Informação da ANA, que vai explicar a história, o processo de construção dessa publicação, dessa segunda edição. Olá, eu sou Marcos Faulkner, coordenador de Conjuntura e Gestão da Informação na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Desde 2015,
quando os Estados-membros das Nações Unidas pactuaram uma agenda para 2030 composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, a ANA se organizou interna e externamente para efetuar o monitoramento dos 11 indicadores do ODS 6 no Brasil. Esse monitoramento, realizado em conjunto com outras instituições, a exemplo do órgão estatístico oficial brasileiro, que é o IBGE, e em parceria também com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Ministério da Saúde, com o Serviço Geológico do Brasil e também com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, vem permitindo monitorar e acompanhar a situação do Brasil quanto ao atingimento das 8 metas do ODS 6. Em 2019, fruto dos resultados dos primeiros anos desse trabalho, a ANA lançou a primeira edição do seu relatório ODS 6 no Brasil, Visão da ANA sobre os Indicadores, apresentando informações detalhadas sobre as séries históricas já disponíveis, as bases de dados utilizadas e os recortes espaciais adotados em nosso território para o monitoramento dessas metas. Agora, em 2022, a integração interinstitucional lá atrás iniciada foi ampliada, com a participação de outros atores, com a possibilidade de suprir lacunas identificadas nas bases de dados, com uma série de aprimoramentos metodológicos e com novos recortes espaciais mais desagregados, permitindo assim monitorar mais de perto a realidade e a situação do Brasil frente ao atingimento dessas metas até 2030. Esse relatório, em sua segunda edição, é acompanhado por um painel de indicadores disponível em português e em inglês e está disponível para acesso de todas e todos no site institucional da ANA. As 8 metas do ODS 6 são monitoradas por 11 indicadores, sendo que as metas 6.3, 6.4 e 6.5 são monitoradas por 2 indicadores cada. Nesta segunda edição do relatório ODS 6 no Brasil, importantes avanços metodológicos foram registrados. Nesse trabalho, coordenado pela ANA, cabe citar, no caso específico da meta 6.1, a apresentação dos resultados da qualidade da água distribuída para consumo humano da população, em integração com base de dados do Ministério da Saúde. Já na meta 6.2, passou a ser apresentada a existência de banheiros de uso exclusivo dos domicílios, importante para monitorar a componente da disponibilidade de instalações para lavar as mãos com água e sabão pela população. No caso da meta 6.3, foi possível efetuar a integração com a base de dados de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, coordenada pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM. Já na meta 6.4, foi possível, em uma iniciativa inovadora, inclusive em nível mundial, calcular o indicador de alterações na eficiência do uso da água, também por unidade da federação e região geográfica brasileira. Na meta 6.5, houve inovações no cálculo de seus 2 indicadores. No indicador 6.5.1, foi possível monitorar o estágio da implementação da gestão integrada de recursos hídricos em acompanhamento com a visão dos representantes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH. No caso do indicador 6.5.2, que monitora os acordos transfronteiriços existentes nas bacias hidrográficas e aquíferos brasileiros, foi possível avaliar a sua operacionalidade. Já na meta 6.6, que monitora as alterações na extensão, qualidade e quantidade dos ecossistemas relacionados à água, foi possível utilizar a base de dados, calculada a partir de imagens de satélite, para apresentar também os resultados e avaliar os impactos no Brasil, também por unidade da federação e região geográfica. Por fim, no tocante à meta 6.b, foi possível incorporar os dados apresentados pelo Brasil à pesquisa GLAAS das Nações Unidas. Nessa segunda edição, apresentada para todas e todos a partir dessa data,
É possível agora observar o acompanhamento e monitorar de uma maneira mais próxima e detalhada o atingimento e o alcance das metas do ODS 6 pelo Brasil. Muito obrigado. Bom, pessoal, dando seguimento à nossa sessão, aproveitando a todos os colegas, membros da delegação do Brasil no 9º Fórum Mundial da Água, tenho o prazer de convidar Cristiane Batiston, colega do Ministério do Desenvolvimento Regional, membro também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para falar um pouquinho sobre a importância dessa agenda do ODS 6 no Brasil. Cris, por favor. Sérgio, uma satisfação estar aqui, podendo falar com vocês. Eu queria começar fazendo uma menção à equipe da Secretaria de Planejamento, lá da Superintendência, melhor dizendo, de Planejamento da ANA, que faz a gestão aí do SNI, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é extremamente importante para a gente, e agora vem apresentar esse documento também de extrema relevância. Extrema relevância por quê? Porque sem dados, sem as informações, a gente não sabe onde está. E a gente não tem como planejar para onde a gente vai. Então, para nós, do Ministério, para nós, da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, acredito que também posso falar para os colegas da Secretaria de Saneamento, para a equipe da FUNASA, é muito importante esses dados para a gente formular as políticas públicas e fazer a implementação e realmente conseguir atingir as metas do ODS 6. Então fica aqui o nosso reconhecimento, o reconhecimento da parceria com a agência, com as demais instituições que aqui estão compondo a delegação do Brasil no fórum. E é isso, vamos juntos aí rumo ao cumprimento das metas do ODS 6. Obrigada. Nós que agradecemos, Cris, muito obrigado. A gente vai ouvir agora, na sequência, um vídeo gravado pela Marcela Brasil, especialista da ANA, que vai tratar do conteúdo dessa segunda edição do ODS 6 no Brasil. Olá, eu sou Marcela Ayub, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Brasil, e vou apresentar a versão mais atual dos indicadores do ODS 6, que estão na publicação ODS 6 no Brasil, visão da ANA sobre os indicadores segunda edição. Na publicação, as metas foram agrupadas em 3 eixos temáticos: abastecimento de água e esgotamento sanitário, qualidade e quantidade de água e gestão do saneamento e dos recursos hídricos. Sempre que possível, buscamos regionalizar os indicadores por unidade da federação, região geográfica e região hidrográfica. Isso para retratar as diferenças demográficas, econômicas, sociais e hidrológicas entre as regiões do Brasil, que é um país com dimensões continentais e conta com um território de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Logo no início é apresentado um quadro com a síntese dos resultados mais atuais dos indicadores. Entrando nos resultados, o indicador 611, proporção da população que utiliza serviços de água potável geridos de forma segura, atinge patamares elevados para o Brasil, em torno de 97%. Já olhando o resultado por regiões geográficas, percebemos que a região Norte e Nordeste apresentam os percentuais mais baixos, mas que vem crescendo ao longo dos anos. No Brasil, hoje ainda restam 5,5 milhões de pessoas sem acesso a esses serviços. O indicador 621, que é a população que utiliza serviços de esgotamento sanitário geridos de forma segura, mostra que em 2019 aproximadamente 72% da população tinha acesso a esses serviços, também com grandes diferenças regionais. Percebe-se uma relevância significativa do uso de fossas sépticas não ligadas à rede, alcançando 20% da população brasileira. Permanece ainda um déficit de 58,4 milhões de pessoas não atendidas por esses serviços. O indicador 632 avalia a qualidade da água nos corpos hídricos e mostra que 77% dos rios, lagos e aquíferos no Brasil apresentam boa qualidade da água. Esse indicador é fruto de uma rede de monitoramento bastante representativa dos corpos d'água no país, somando quase 6 mil pontos avaliados entre 2017 e 2018. O indicador 641 trata das alterações na eficiência do uso da água e mostra a eficiência da agropecuária, da indústria e dos serviços ao longo dos anos. O indicador mostrou uma eficiência total de R$ 78,00 por metros cúbicos ou $23 por metros cúbicos em 2018.
O setor de serviços apresenta maior eficiência, seguido pela indústria e pela agropecuária. Destacamos aqui a desagregação dos cálculos da eficiência por unidade da federação. Aproveitando, todos os indicadores contam com ficha metodológica, onde são apresentados conceitos, metodologia e passo a passo. O indicador 642 monitora o estresse hídrico, que é a proporção entre a retirada de água doce e o total dos recursos de água doce disponíveis no país. Vemos um estresse hídrico confortável, de 1,72% em 2019, mas que mostra valores mais críticos quando analisamos o indicador por região hidrográfica, com valores acima de 40% na região semiárida. Podemos ver também a caracterização dos usos da água em cada região hidrográfica, com predominância da irrigação e do abastecimento humano urbano. O grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos é monitorado pelo indicador 651. Esse indicador busca eficiência econômica, equidade social e sustentabilidade ambiental, fornecendo os meios necessários para o atingimento de todas as outras metas do ODS 6. A gestão integrada dos recursos hídricos no Brasil alcançou 63 pontos em uma pontuação de 0 a 100 em 2019. Embora tenham ocorrido inúmeros avanços nos últimos anos, há muitas lacunas ainda a serem superadas, principalmente quanto aos mecanismos de financiamento e a efetiva aplicação dos recursos financeiros, além de questões associadas à integração de gênero no setor de água. O indicador 652 trata da proporção de bacias hidrográficas e aquíferos transfronteiriços abrangidos por um acordo operacional de cooperação em matéria de recursos hídricos. No Brasil, esse percentual é de 62%, sendo que as bacias superficiais estão quase em sua totalidade e os aquíferos já não se encontram contemplados por acordos operacionais. O indicador 661 monitora a alteração na extensão dos ecossistemas relacionados à água ao longo do tempo. Ele trata da extensão e da qualidade dos ecossistemas de água doce, com exceção dos mangues, que são ecossistemas híbridos. O acompanhamento é feito por observações da Terra através de imagens de satélite e estão disponíveis em uma plataforma da ONU. No Brasil, 21% das bacias hidrográficas apresentaram alterações intensas nas águas superficiais nos últimos 5 anos. O montante de ajuda oficial ao desenvolvimento na área de água e saneamento é monitorado pelo indicador 6A1. No Brasil, a ajuda financeira internacional para o setor água vem diminuindo significativamente desde 2011, indo na contramão das tendências mundiais, que pode impactar o atingimento das metas do ODS 6 no país. Quanto à participação das comunidades locais na gestão de água e saneamento, a pesquisa GLASS das Nações Unidas mostrou que, dos 6 critérios avaliados, apenas a promoção da higiene não conta com procedimentos para a participação das comunidades locais definidos em leis ou políticas no país. Por fim, após esse processo de atualização dos indicadores do ODS 6, percebe-se que as metas continuam um grande desafio a ser vencido, mesmo com a evolução positiva da maioria dos indicadores para o Brasil nos últimos anos, principalmente quando olhamos para a universalização do saneamento, tão essencial para garantir os direitos humanos básicos e atingir outros objetivos, como o ODS 1 de erradicação da pobreza. Muito obrigada e espero que gostem do nosso relatório. Obrigado, Sérgio. Obrigado, amigos da ANA, demais presentes aqui. Inicialmente, parabéns pela mais uma iniciativa importante dessa agência que eu classifico de altíssima qualidade, de extrema importância para o desenvolvimento de recursos hídricos e agora o saneamento, né? A nossa ANA que tem um S agora. E, aliás, essa é uma boa ideia, uma boa novidade do marco legal, por mais polêmico que ele seja, essa é realmente uma boa iniciativa. Importante a gente ver como ambos, né, as metas dos ODS, especificamente as 6, nós estamos aqui em 2022, são 11 anos de caminho para a gente chegar nos objetivos, difíceis, mas importante a gente ter uma meta, né? Eu acho que isso guia os operadores, eu falo aqui como Sabesp agora, é importante nós termos essas metas, a Sabesp particularmente caminha bem, mas a gente sempre tem que ficar de olho muito aberto, porque são metas desafiadoras e quando a gente pensa, agora vou vestir um pouquinho o chapéu da ABS, né, que é também entidade
não que eu represente aqui, mas da qual fui presidente e na qual ainda tem uma participação ativa. A hora que a gente olha o Brasil como um todo, aí o bicho pega, desculpe falar esse termo, mas a situação é muito mais complicada e os desafios maiores ainda. Então, só tenho que parabenizar a Ana, agradecer a oportunidade e sempre colocar a Sabesp e a própria Agnes como parceiras na luta de vocês por um recurso hídrico melhor, mais justo e agora também o saneamento. Tá bom? Muito obrigado e boa sorte a todos. Muito obrigado, Dante. E para a gente até ter mais clareza desses desafios que foram colocados pelo Dante, nós vamos assistir agora a Maiara Lima, técnica da ANA, que vai apresentar o painel de indicadores que complementa o relatório, essa segunda edição do ODS 6 no Brasil. Olá, meu nome é Maiara Lima, trabalho na coordenação da conjuntura e gestão da informação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Venho aqui hoje apresentar para vocês o painel da segunda edição do relatório ODS 6 da ANA, no 9º Fórum Mundial da Água. Vamos lá? Então, ao acessar o painel, nós podemos visualizar essa página de entrada, que está em inglês, mas ela também pode ser visualizada em português, bastando clicar aqui na bandeira do Brasil. Para acessar os dados, é necessário somente dar um clique em cada um desses ícones para acessar cada um dos indicadores. Vamos clicar então na meta 6.1. Estamos sendo direcionados então para o indicador 6.1, que trata justamente da proporção da população que utiliza os serviços de água potável geridos de forma segura. Na lateral esquerda, nós temos os filtros, podemos ser os filtros de unidades federativas ou os filtros de regiões geográficas. Na parte superior, nós temos os resultados para o Brasil. Então, por exemplo, em 2019, atingiu-se um percentual de 97,4%. Na parte de baixo, os dados estão desagregados por unidades federativas. Então, podemos escolher uns estados, relacionar um estado com outro ou apenas deixar somente um estado selecionado. Como exemplo, o estado de Mato Grosso, que em 2019 obteve 99,6% deste indicador. Na lateral direita, nós temos os dados a partir de regiões geográficas. Nós podemos também selecionar uma região geográfica de interesse, como por exemplo a Centro-Oeste, e analisar caso a caso os valores. Para limpar esses filtros, basta apertar o ícone aqui acima e retornar à pesquisa de interesse. Para retornar à página inicial, nós devemos clicar neste ícone abaixo. Muito bem, retornamos. Vamos verificar mais um outro indicador, por exemplo, 632. Este indicador trata da proporção dos corpos d'água com boa qualidade. Temos aqui os dados do Brasil, mas aqui embaixo nós veremos os dados distribuídos por região hidrográfica. Então, na parte dos filtros, nós podemos selecionar as regiões de interesse, por exemplo, a região hidrográfica do Uruguai. Analisamos os dados que estão positivos. E na parte lateral direita, nós podemos identificar onde está localizada esta região hidrográfica. Se nós quisermos retornar ao indicador anteriormente visto, nós clicamos na seta e, se desejamos retornar à página inicial, clicamos no ícone abaixo. Muito bem. Para quem deseja visualizar em português, então pode clicar na bandeira em português, Brasil, que os ícones eles se transformam. Por exemplo, o indicador 641. Esse indicador, ele trata das alterações da eficiência do uso da água. Neste caso, estão traduzidos em reais por metro cúbico. Então, poderemos verificar a eficiência total no Brasil, por setor econômico, que é agropecuária, indústria e serviço, e por unidade da federação, assim como por região geográfica. Também podemos selecionar os estados de interesse, assim como as regiões geográficas. Voltando para a entrada, nós podemos ainda analisar diversos outros indicadores, como por exemplo, a gestão integrada dos recursos hídricos, que tem o indicador 651 e o indicador 652. Para retornar para o inglês, basta clicar na bandeira em inglês.
Então, temos uma evolução da integração da gestão dos recursos hídricos e uma manutenção do total de área de acordos entre bacias transfronteiriças. Aqui o total de bacias transfronteiriças em quilômetros quadrados e o total de aquíferos em quilômetros quadrados que são transfronteiriços. E os demais vocês podem ir pesquisando, conhecendo um pouco mais dos ODS no Brasil. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Desejo um bom dia. Obrigada. Muito bem, pessoal. A partir do painel apresentado pela Maiara, nós podemos observar que, além dos dados com a visão nacional, nós temos o recorte regiões geográficas, nós temos o recorte bacia hidrográfico e nós temos o recorte para alguns indicadores no nível de cada unidade da federação, de cada estado. Para falar um pouquinho da visão estadual, tenho o prazer aqui de convidar o colega Luiz Nochelli, da SEMA de Mato Grosso. Por favor, Nochelli. Primeiramente, Sérgio, obrigado. Tratando os estados do Brasil aqui nesse evento fenomenal. É um trabalho para nós, né, como eu estava comentando com o pessoal aqui, só entende da necessidade da informação quem faz a gestão. E isso vai possibilitar que os estados eles continuem cada vez mais fortalecendo a gestão dos recursos hídricos, agora entrando no saneamento. A agência ela já nos subsidia através de 3 grandes programas, que é o Progestão, o Procomitê e o Qualiágua, e com essas informações nós vamos conseguir fazer um gerenciamento mais efetivo, porque nós estamos com as informações. Então, assim, representando, não posso falar que eu estou representando os estados, né, do Brasil, mas eu acho que a minha fala, eu acho que todos vão estar de acordo. É fundamental a parceria da ANA para com os estados. Obrigado. Excelente, agradecendo mais uma vez aí a fala do Nochelli. Já estamos caminhando aqui para o encerramento desse nosso lançamento. Vamos ter a oportunidade agora de ouvir a palavra de uma grande parceira dessa agenda ODS no Brasil, que é a Denise Cronenberg, do IBGE, que vai poder falar, dar um panorama dessa agenda já num contexto nacional e fazer uma ligação do ODS 6 com os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso país. Olá, pessoal. Eu sou Denise Cronenberger, eu trabalho na presidência do IBGE e eu vou apresentar para vocês como que o Brasil tem feito o processo de monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Qual o papel do IBGE nesse processo? Nós somos membros do Grupo IAEG desde 2015. É o grupo de peritos interagências para os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós representamos os países do Mercosul e do Chile nesse grupo, que discute as metodologias dos indicadores globais, as suas bases de dados e troca experiências de boas práticas, além de elaborar documentos para apresentá-los à Comissão de Estatística da ONU, que são documentos de referência para a temática dos indicadores ODS. Nós também somos, desde 2017, ponto focal dos indicadores ODS perante as agências de custódia da ONU, que são as agências responsáveis pela elaboração dos indicadores globais e das suas metodologias. Nós também participamos de outros grupos relacionados aos indicadores ODS de diferentes temáticas, como educação, cooperação internacional, agricultura sustentável, índice de cobertura verde na região das montanhas e outros. Além disso, nós somos membros também do grupo de coordenação estatística para a Agenda 2030, que é um grupo coordenado pela CEPAL. Como é o mecanismo de coordenação nacional para a produção dos indicadores ODS no país?
O IBGE, através da sua presidência, tem a coordenação geral desse processo de produção dos indicadores globais. Nós constituímos 17 grupos temáticos coordenados pelo IBGE com a participação das instituições colaboradoras. É um projeto transversal no IBGE, né? E no ODS 6 nós temos a efetiva participação da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que, por sua vez, também realiza o processo de forma colaborativa com as demais instituições produtoras de informação. E esse processo colaborativo é fundamental, porque vejam nesse gráfico que quase metade dos indicadores são construídos pelo IBGE, mas nós temos uma ampla participação de outras instituições, principalmente de agências vinculadas aos ministérios, como a ANA, os próprios ministérios e outras instituições. Então, todas são responsáveis pela produção dos indicadores globais no país. Em termos de fontes de dados, nós temos uma combinação de registros administrativos com dados de pesquisa, temos indicadores também produzidos somente com dados de pesquisa, indicadores produzidos somente com dados de registros administrativos e outras fontes como imagens de satélite, dados de monitoramento ou dados não estatísticos. Como resultado desse processo colaborativo, nós temos então a plataforma ODS Brasil, que é uma plataforma para disseminação, né, de informações, principalmente comunicação dos indicadores globais. Então, no painel dos ODS, o usuário, ao clicar ali, ele chega aos indicadores que são comunicados de diferentes formas. Como está atualmente a produção dos indicadores ODS no país? Nós temos 105 indicadores produzidos, 73 estão em análise, alguns dos quais já estão para serem publicados, estão em processo de finalização. Nós temos 68 indicadores para os quais nós ainda não dispomos de dados para a sua construção e 8 indicadores não se aplicam ao Brasil. Esse gráfico mostra que o ODS 6 é o ODS que apresenta o maior número de indicadores. E agora, com a publicação da versão atualizada da ANA, com os indicadores ODS, nós vamos ter condições também de atualizar os indicadores do ODS 6 na plataforma ODS Brasil. Então, como nós comunicamos os indicadores? Nós temos fichas metodológicas que mostram o detalhe de construção dos indicadores, a metodologia, a fórmula de cálculo, as variáveis usadas para a sua produção, todos os detalhes para que o usuário entenda que indicador é aquele, qual a metodologia de construção. Nós apresentamos um indicador também em gráficos, em mapas, quando a informação pode ser desagregada no território, como esse indicador aqui de proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental, produzido pela Agência Nacional de Águas e apresentado por regiões hidrográficas. Apresentamos também sob a forma de tabelas e que o usuário, através dessa tabela, ele chega no banco de dados Sidra, onde ele pode produzir a sua própria tabela e quando tem muitos dados, os dados desagregados, eles estão disponíveis nessa base de dados Sidra. Então, como lições aprendidas e recomendações, a liderança de um Instituto Nacional de Estatística é fundamental nesse processo de monitoramento dos indicadores para a Agenda 2030. Ter uma estrutura de governança também, ter pontos focais responsáveis pela produção das bases de dados e pelo cálculo dos indicadores, como o IBGE tem, como a Agência Nacional
de Águas tem, como diversas outras instituições parceiras têm os seus pontos focais, isso facilita as discussões das metodologias dos indicadores e a produção dos indicadores e depois a continuidade, né, de atualização desses indicadores. Então, esse processo de cooperação entre o Instituto Nacional de Estatística e os demais produtores de dados é fundamental para o sucesso do monitoramento da agenda em um país. A existência de uma infraestrutura também de TI é fundamental, como no Brasil, nós dispomos da plataforma ODS, onde nós disponibilizamos os indicadores, né, e comunicamos de diferentes formas, além de apresentar a divulgação de eventos relativos aos indicadores ODS e às estatísticas, além de apresentar vídeos sobre os ODS e notícias sobre a Agenda 2030, notícias que muitas vezes têm um link para documentos produzidos pelas agências da ONU. Além disso, a integração da informação estatística com a informação geoespacial é fundamental e nós apresentamos diversos indicadores na plataforma geográfica interativa, onde o usuário pode cruzar informações em diferentes mapas, inclusive em outras informações disponíveis na infraestrutura nacional de dados espaciais, permitindo análises geográficas e, no caso do Brasil, mostrando as diferenciações regionais. A existência de metadados também é fundamental, como na nossa plataforma nós apresentamos as fichas metodológicas que estão acopladas ao banco de metadados do IBGE e onde o usuário pode obter as informações sobre a metodologia de construção dos indicadores, como eu mencionei anteriormente. A construção de capacidades também, capacitação através de cursos, ou como nós representamos o Brasil em diversos grupos que discutem os indicadores e as bases de dados, nós trazemos isso também para o país nas reuniões que realizamos com os nossos colaboradores e a disponibilização de documentação também, que é apresentada na Comissão de Estatística, é uma forma de capacitação também no país. Então, todos esses elementos são fundamentais para o sucesso no monitoramento da Agenda 2030 no país. Agradeço pela atenção de vocês. Obrigada. Bom, pessoal, após a fala da Denise, grande parceira do IBGE, tenho aqui o prazer de chamar um grande parceiro, um grande amigo, Jorge Werneck, um dos grandes responsáveis pela realização desse 9º Fórum Mundial da Água, responsáveis pela delegação aqui, o estímulo à participação de vários de nós aqui da Delegação Brasil que estão presentes no fórum. Por favor, Jorge. Obrigado, Sérgio. Obrigado a Ana e ao consórcio PCJ pelo convite para estar aqui, para falar sobre esse produto super interessante que foi produzido pela Ana. Tive a oportunidade de ser um dos entrevistados, ou a responder todo o questionário. Quero dizer que ele não é pequeno, ele é bem grande, tomou um bocado de tempo, mas gera informação importante. O ODS veio para mudar uma chave estabelecendo metas, estabelecendo objetivos de maneira mais clara e, bom, o que adianta eu ter metas se eu não sei aonde que eu estou em relação a essas metas, se eu não tenho dados, se eu não tenho informação? Então esse trabalho realmente feito pela Ana, acho que é um modelo, é um exemplo a ser replicado em outros países também, porque sem dado, né, como já disseram aqui antes, é muito difícil fazer gestão. E num país tão diverso e grande como é o Brasil, isso se torna ainda mais importante. Quer dizer, aonde a gente precisa investir e para poder atingir esses objetivos tão desejados, que em princípio parece utópico, mas quando a gente pensa que a gente está em pleno século XXI, é triste ver a realidade de determinados locais, não só do Brasil, como do mundo. E aí, falando um pouco de mundo e falando aqui já com o chapéu
de Conselho Mundial da Água, eu queria agradecer demais a participação de todos. Nós estamos com uma delegação brasileira de aproximadamente 50 pessoas. Saí do Brasil pensando que eram perto de 40, chegando aqui encontramos outras pessoas. A participação dos brasileiros, pelo que eu pude acompanhar, né, foi bastante intensa, todo mundo participando de várias sessões, inclusive com fala, com participações ativas, trazendo a experiência brasileira para o mundo e também buscando experiências para que a gente leve para o Brasil e torne a realidade da nossa população cada vez melhor. Então, mais uma vez, parabéns, Ana, considero esse trabalho um exemplo. Vamos conversar com o pessoal do CPLP também já em breve aí em Portugal para ver se eles adotam essa metodologia. Seria muito bom que o fizessem, porque a gente começa a transformar nossos dados também comparáveis com outras regiões do mundo. E isso também é importante, isso é importante junto aos órgãos de financiamento. Nós precisamos de recursos para poder resolver os problemas que nós temos em todo o mundo e também no Brasil. Hoje, cerca de 50% da população ainda não tem acesso a esgoto, por exemplo, a tratamento de esgoto, ou ter seu esgoto coletado e tratado de forma adequada. Então, em nome também do Conselho, em nome da ADASA, gostaria de agradecer a participação de todos, a parceria de todos nesse grande evento que é o Fórum Mundial da Água, e nos vemos na Indonésia em 2024. Um grande abraço a todos. Jorge, muito obrigado, e que bom que você citou o consórcio PCJ. O consórcio PCJ é um dos nossos organizadores aqui dessa sessão de lançamento da segunda edição do ODS 6 no Brasil, visão da Ana sobre os indicadores. E agora, então, para fazer o encerramento aqui desse nosso lançamento, nós vamos ouvir justamente a palavra do presidente do consórcio, prefeito de Limeira, Mário Botion. Olá a todos os participantes do 9º Fórum Mundial da Água. Sou Mário Botion, prefeito da cidade de Limeira, localizada no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e também presidente do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o consórcio PCJ. Com uma história de mais de 30 anos ligado à gestão de recursos hídricos, nossa entidade sempre promoveu o intercâmbio de experiências nacionais e internacionais entre as cidades e empresas membros do consórcio, como também entre os entes que formam o sistema de gerenciamento de recursos hídricos aqui no Brasil. Nossa primeira comitiva internacional data de 1991, menos de 2 anos após a fundação do consórcio PCJ, tendo como missão analisar as experiências europeias de gestão que culminaram com a adoção do modelo francês, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Política esta que está completando 25 anos de implantação e já nos proporcionou grandes avanços na gestão de recursos hídricos. E, inclusive, suas bases são tão sólidas e modernas que, mesmo diante de um tema tão atual como as mudanças climáticas e os eventos hidrológicos extremos, nossa legislação tem possibilitado que nos preparemos para respostas mais eficazes a essas ocorrências. Por isso que hoje, aqui no espaço do Conselho Mundial da Água, dentro do Fórum, ao lado da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, apresentamos um pouco dos indicadores da nossa política nacional, além do lançamento da segunda edição do relatório ODS 6 do Brasil, visão da ANA sobre os indicadores. Como contribuição do consórcio PCJ, também vamos disponibilizar a todos um documento com relatos dos avanços e desafios da nossa experiência com a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos e como estamos trabalhando o tema das mudanças climáticas e as mitigações de seus impactos à sustentabilidade hídrica atual e futura. Esperamos, assim, auxiliar nossos irmãos senegaleses na tomada de decisões dentro desta área. Para nós, do consórcio PCJ, é uma honra sermos membros do Conselho da Água e a cada edição de um Fórum Mundial da Água estarmos sempre presentes e participantes, promovendo o intercâmbio de política de recursos hídricos. Nosso agradecimento especial ao Conselho por esta oportunidade de exposição de nossas experiências,
Um excelente evento a todos. Estamos encerrando então o lançamento dessa segunda edição do ODS 6 no Brasil, visão da ANA sobre os indicadores. Quero fazer um agradecimento especial a quem está nos acompanhando diretamente do Brasil pelo YouTube. Um agradecimento especial à delegação do Brasil aqui no Fórum Mundial da Água, a delegação. Um agradecimento especial também aos meus colegas de jornada da ANA, Jéssica, Irene, Fernanda. Encerro por aqui. Muito obrigado a todos. Thank you. Merci.